Estamos nós aqui de novo. Como é que tá o áudio? E aí, cunhada? E aí, Arnoldo? Quanto tempo, meu amigo? Tá bom o áudio aí? O trânsito tá ruim. Espera o povo. Não, vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. 5 minutinhos aí pra esperar. E aí, Lari? E aí, chefa? Dando? Ah, quem dera. Falar sobre normas fundamentais hoje em processo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tranquilo? Tá boa a qualidade aí? Se cair, me avisem, hein? Chiqueza total aqui, rapaz. Demais. Tá tranquilo então, né? Tô salvando. Salvando todas. Vamos falar sobre normas fundamentais. Tem quórum? 40. Bom. Começar então. Muita gente entrando, hein? Ainda. Bom, meus caros, falta só gelo, é verdade. Mas vocês podem beber aí, tá tranquilo. Qualquer coisa a gente marca um churrasco pelo Zoom. Cada um na sua casa, tomando a cerveja. Vejam bem, como já falei para os senhores antes, né? O CPC, ele inaugura os 11 primeiros artigos, vem tratando sobre as chamadas normas fundamentais do processo, né? E essas normas fundamentais estruturantes, elas vão servir como parâmetro, especialmente para auxiliar o magistrado na hermenêutica, na aplicação da lei ao caso concreto, né? Me canso de falar que o magistrado hoje ele não é mais aquele magistrado boca da lei, né? Então ele tem que estar atento a ditames, especialmente ditames constitucionais, né? Diante desse movimento de neoprocessualismo. E os princípios, as normas fundamentais, princípios e regras, normas fundamentais, TGP, tá? TGP. Os princípios e regras, eles vêm então para auxiliar o magistrado na aplicação do direito, certo? Dentro dessa sistemática, nós temos dois grandes princípios, né? Que foram até abordados já, né? Que é o devido processo legal. Esse princípio, um dos mais importantes dentro da sistemática processual, porque ele é um princípio matriz, né? Então todos os outros princípios processuais eles vão decorrer deste princípio. Assim como a dignidade da pessoa humana é para os direitos fundamentais, o devido processo legal é para o direito processual. Então ninguém vai ser, por exemplo, privado de seus bens e da sua propriedade sem o devido processo legal. E aí dentro do devido processo legal você tem ali vários outros princípios que vão surgir, que são decorrentes desse princípio do devido processo legal.
Depois do devido processo legal, falamos já sobre o devido processo legal, por isso que eu estou apenas fazendo um breve resumo do que aconteceu aí, do que nós já vimos sobre devido processo legal. Nós temos então o contraditório, que é também um princípio de suma importância. Professor, vamos fazer isso, calma, vamos fazer isso, tá? O contraditório é um princípio de suma importância. Então, falamos que o contraditório ele pode ser visto e interpretado de duas formas. Nós temos o contraditório em sentido formal e o contraditório em sentido material ou substancial. O contraditório formal seria aquele contraditório em que a parte, o direito que a parte tem de saber que contra ela corre um processo, né? E ele é materializado pela carta de citação. Então, quando alguém é citado de um processo, aquilo é a materialização do princípio do contraditório, ou seja, o dever de informação, né? O judiciário ele tem a obrigação de informar ao réu que contra ele corre um processo. Já o contraditório em sentido substancial material é o direito que ele tem de exercer influência dentro do sistema processual. Exercer influência utilizando todos os métodos, os meios de defesa, os recursos. E aí podemos então chamar esse contraditório em sentido substancial do que nós conhecemos como ampla defesa, tá? Então, contraditório substancial é, na verdade, o que nós conhecemos como ampla defesa. A doutrina moderna entende que seria a dimensão substancial do princípio do contraditório. Então, nós temos o devido processo legal, nós temos o contraditório. E aí, paramos nessa parte de contraditório, então precisamos avançar para falar sobre as próximas normas fundamentais dentro desse sistema processual. Então, a próxima norma que eu quero falar com os senhores aqui é justamente sobre a razoável duração do processo. Princípio da razoável duração do processo, ele está previsto aí no artigo 4º do Código, tá? Então, por favor, quem está entrando agora, Código de Processo, tá? Vai ajudá-los a acompanhar essa aula. Peguem o código aí e preparem as anotações também. Fala, Gera. Beleza, meu amigo? Então, vocês acompanhem com o código, tá? Então, o artigo 4º ele vem tratar sobre a razoável duração do processo, né? Como vocês bem sabem, geralmente tem-se a ideia de que o processo é demorado, né? Quando você fala de um processo judicial, você já tem aquela ideia solidificada de que o processo é demorado. Mas nós temos alguns instrumentos, né, que permitem ou que existem para você garantir uma duração razoável. E quando eu falo de duração razoável, eu não estou falando de celeridade, tá? Celeridade é diferente de duração razoável. Às vezes, um processo que demora 5 anos, 7 anos, ele tem uma duração razoável a depender da situação e das circunstâncias que estão sendo discutidas dentro daquele processo. Então, nem tudo que é razoável, nem tudo que é demorado é lento. Vejam bem, nós estamos diante de uma situação em que muito se confunde celeridade com razoável duração do processo. Celeridade é um princípio específico de um procedimento especial, que é os juizados especiais cíveis. Esses sim, eles devem ser céleres, eles devem ser rápidos. Mas nem todo processo, para ter uma duração razoável, ele precisa ser rápido. Existem processos em que você tem que obedecer um passo a passo. E aí, dentro da estrutura processual, esse passo a passo ele deve ser observado. Então, o processo como um todo tem petição inicial, tem prazo para audiência, tem prazo para contestação, tem prazo para réplica, tem prazo para providências preliminares de saneamento, tem prazo para o próprio saneamento, tem prazo para produção de prova. Se tiver perícia, demora, né? Tem prazo para marcar audiência de instrução e julgamento, tem alegações finais, tem a sentença. Então, os juízes eles têm ali uma carga de processos muito grande. Tem os recursos, então você tem os recursos ali de segunda instância, tem os recursos excepcionais para os tribunais superiores, né, para o STJ e para o STF especificamente. Então, esse passo a passo, se ele for
devidamente, né, o andamento dele for dentro da normalidade do sistema de prazo existente, é lógico que esse processo vai ter uma duração razoável. Não significa que ele vai ser célere, tá? Se um processo ele segue todo esse passo a passo e ele vai até Brasília, é lógico que ele não vai ser um processo célere, mas ele vai ter uma duração razoável. Então essa é a grande diferença aí para a gente iniciar para falar sobre duração razoável do processo, é justamente estabelecer essa diferença, que quando eu falo de duração razoável do processo, eu não estou falando de processo rápido, processo célere. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Então, quando a gente abre o artigo 4º do CPC, ele é uma repetição, né, do inciso 78. Fala o seguinte: as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse artigo, ele, da leitura dele, você extrai 3 princípios, tá? Então, não são apenas 11 princípios que estão ali dentro dos 11 primeiros artigos. Muitos artigos, você vai extrair vários princípios. O artigo 4º é um deles. Desse artigo 4º, você pode extrair 3 princípios. O primeiro é justamente a duração razoável do processo, que nós vamos começar a falar agora. O segundo é a primazia da decisão de mérito. E o terceiro é o princípio da eficiência, tá? Então, quando eu falo de duração razoável do processo, eu primeiro preciso entender o que precisa ter para que aquele processo seja considerado demorado e que essa demora seja indevida, tá? Então, dentro dessa estrutura, eu não estou falando de celeridade, eu estou falando de duração razoável. Então, a primeira, o professor Rodrigo Cunha. Beleza, meu amigo? Prazer imenso ter você aqui. Grande baterista e grande processualista. Vamos fazer um som aqui na NEP no final do ano, hein? Então, meus caros, estabelecida essa diferença entre celeridade e duração razoável do processo, eu preciso entender quais são os motivos, quais são os casos em que eu vou poder dizer, eu vou poder aferir que essa demora é indevida e que ela fere, então, devido à duração razoável do processo. A doutrina geralmente constata 4 situações em que você pode ter uma demora indevida, né? Geralmente as desculpas, né, as justificativas para você dizer que aquele processo tem uma demora indevida. Deixa eu ver aqui. Só para ajeitar. Então, as justificativas para uma demora indevida, geralmente apresentadas, são 4. A primeira é a complexidade do assunto, né? Então, um assunto muito complexo, logicamente, ele vai ter uma demora um pouco maior. Como eu falei para vocês, seguindo o passo a passo correto do processo, ele não vai ser célere. Se você utiliza toda aquela fase de saneamento, se utiliza toda a produção de provas, se tem perícia, se o processo é complexo, lembremos aqui do nosso caso, um caso muito famoso que é o processo Telex Free, tá? O processo Telex Free, ele teve mais de 5 anos de duração em primeira instância, mas é considerado um processo que tramitou de forma correta, né? Então não teve uma demora exacerbada, tá? Apesar dele ter passado 5 anos na primeira instância, ele é considerado um processo que obedeceu a duração razoável do processo diante da super complexidade que envolveu aí o Brasil inteiro, tá? Então, obviamente que um processo que não seja tão complexo, com uma demora dessa de 5 anos, por exemplo, ele pode ser considerado um processo com uma demora irrazoável, então uma demora indevida, tá? O segundo ponto seria o comportamento dos litigantes, né? Comportamento dos litigantes. Então, as partes, então, utilizando das ferramentas processuais para fazer com que o processo seja mais demorado. Então, as partes utilizando das ferramentas para protelar, né? Utilizando de meios e artifícios
que não vão ferir só a duração razoável do processo, mas tem uma intrínseca ligação com o princípio da boa-fé e o princípio da cooperação processual. Então, o comportamento dos litigantes, ele também deve ser levado em consideração quando eu falo de duração razoável do processo. Então, primeiro caso, complexidade do assunto. Segundo caso, comportamento dos litigantes. Nós temos o terceiro caso. O terceiro caso é o comportamento do juiz, tá? Muito se fala que os processos, muitas vezes, eles demoram por causa do juiz, tá? Aqui no Acre nós temos exemplos de varas cíveis em que você tem uma organização dentro dessa vara cível e os processos andam. Inclusive, determinados juízes assumem outras varas e quando esse juiz assume as outras varas, elas começam, os processos que fazem parte dessa vara começam então a tramitar mais rápido, né? Então é uma questão de gestão. O juiz, ele é gestor da vara, ele não existe apenas para julgar, ele também é o chefe da vara, ele é o gestor. Então cabe a ele utilizar e criar mecanismos para que esse processo seja mais... que tenha uma celeridade normal, que tenha um caminhar normal, né? Não tem justificativa nenhum o processo ficar parado 6 meses dependendo de um despacho do juiz, né? Isso é erro de gestão, tá? Inclusive, quando nós formos falar sobre competência, já na próxima aula, o juiz, uma das formas do juiz perder a competência não é tão comum, mas a doutrina defende ser possível. Uma das formas do juiz perder a competência é justamente pela sua demora indevida. Quarto elemento que tem a ver aí com a duração razoável do processo é a estrutura do órgão judiciário. Geralmente, quando os servidores e o próprio magistrado e o próprio poder judiciário como um todo, quando eles vão justificar a demora dos processos, eles dizem que é a falta de estrutura, é a falta de servidores, né? É a falta de mais varas. Isso tudo seria um prejudicial para essa questão da duração razoável do processo, tá? Então, a falta de estrutura. Então, complexidade do assunto, comportamento dos litigantes, comportamento do juiz e estrutura do órgão judiciário. Beleza? E aí, senhores, nós temos aqui uma pergunta que geralmente cai em concurso. Qual a consequência se ficar constatada essa demora indevida, né? Quais seriam as consequências se ficar patente aquela demora indevida? Então, aqui temos a resposta. Se a demora causou algum prejuízo, então imagine uma situação de ação que busca um medicamento, né? Um medicamento para um doente. E aí o juiz demora para despachar, para dar a decisão em relação àquele medicamento urgente. A pessoa precisa fazer uma cirurgia, senão ela corre risco de morrer. Enfim, várias são as situações. E aí, muito comum ser cobrado quais seriam as consequências. Bom, neste caso, se houve prejuízo, um prejuízo grave, cabe responsabilidade civil do Estado, tá? Cabe responsabilidade civil do Estado. Uma das consequências, se ficar constatada a demora indevida, é a responsabilidade civil do Estado. Você vai poder ajuizar uma ação contra o Estado para reparar aquele dano. Então imagine que uma pessoa perde a vida por uma demora do juiz em dar uma decisão que versa sobre remédios, por exemplo, tá? Cabe, então, responsabilidade civil do Estado. Uma segunda consequência seria a perda da competência do juiz para julgar aquele caso, né? Nós vamos ver mais à frente que existe um princípio que é o princípio da perpetuação da competência. Então, quando o juiz recebe aquele processo, ele vai ser o competente para julgar. Ele vai julgar, ele não tem como se livrar do processo, tá? Mas uma das formas seria a perda da competência. Coloquem aí também nas anotações de vocês, tá? Coloquem aí nas anotações. Tá tudo tranquilo? Vocês estão conseguindo ouvir? Tá de boa?
Estão conseguindo ouvir ou não? Tá tranquilo? Beleza, vamos continuar então. Nós temos uma outra consequência, tá, pessoal? Uma outra consequência. Então, já falei sobre duas consequências relacionadas à constatação de que um processo ele é muito demorado, uma demora indevida. Falamos sobre a possibilidade da responsabilidade civil do Estado e falamos também sobre a possibilidade de perda da competência. Nós temos uma outra situação que é o travamento. O travamento. Você pode travar, obstar a promoção de um juiz. Então, o juiz que causa uma demora indevida, ele pode perder o prazo de promoção. Ele pode sofrer uma punição e não obter a promoção. Tá? É o terceiro ponto, terceira consequência. E a última consequência apontada pela doutrina, senhores, a última consequência apontada pela doutrina é a possibilidade de você impetrar mandado de segurança pela demora indevida, tá? Possibilidade de impetrar mandado de segurança pela demora indevida. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar então para o próximo princípio. Princípio da publicidade. Tá? Falamos então agora sobre razoável duração do processo. Vão anotando aí. Já foi devido ao processo legal, já foi contraditório, já foi duração razoável do processo. Agora vamos falar sobre publicidade. O princípio da publicidade. Tá expresso no artigo 11 do CPC. E o que eu tenho para falar sobre publicidade para você é o seguinte. O processo ele é público. Tá? Ele é público. Então qualquer pessoa pode acessar esse processo. Ela pode utilizar o processo para pesquisas. Terceira consequência é a perda da promoção, né? Então veja bem, Amanda, toda carreira pública ela tem um plano de carreira, tá? Então não é diferente com os juízes. Não é diferente com os juízes. Então o juiz, passado determinado tempo, ele promove na sua carreira. O salário dele aumenta, né? Às vezes ele muda de comarca, ele vai para uma comarca melhor. Fala, Wesley, meu amigo, bom ter você aqui. Então ele pode ir para uma comarca melhor, ele pode vir para Rio Branco, por exemplo, né? Ele pode estar em Manoel Urbano, que é horrível a cidade, e ele pode vir para Rio Branco, diante de uma promoção. O salário aumenta e tudo. Se ele sofrer uma punição por demora indevida, vai obstar essa promoção, vai travar essa promoção, e aí ele vai passar um tempo até poder promover novamente. Tá bom? Entendeu aí? Bom, vamos voltar para publicidade. Nós temos duas formas de publicidade. A publicidade interna, né, a dimensão interna da publicidade, e a dimensão externa da publicidade. O próprio nome, dimensão interna e dimensão externa, anotem isso aí, tá? Nas anotações de vocês. Eu vou mandar um material para vocês, acho que você já deve até ter aí esse material, acho que eu disponibilizei. Como o advogado pode questionar? Se for para prejudicar o juiz, né, obstar a promoção dele, ele tem que abrir um processo contra o juiz na corregedoria, tá? Tem que abrir um processo contra o juiz na corregedoria. Ele pode ainda ajuizar, impetrar o mandado de segurança. E aí no mandado de segurança, ele vai alegar a demora indevida, e aí provavelmente o tribunal já vai cassar a competência do juiz. Então o mandado de segurança seria a via eleita aí para questionar a demora. E no caso da promoção, ele pode abrir um procedimento dentro da corregedoria ou até do CNJ. Rani, tá travando aí, pessoal? Tá travando? Bom, vamos voltar para publicidade. Mas eu vou disponibilizar, pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo que podem ficar tranquilos que eu vou disponibilizar material aí escrito sobre esse assunto.
tá? Então, publicidade, duas dimensões, dimensão interna e dimensão externa. O próprio nome já diz, quando eu falo dimensão interna, eu estou dizendo que aquele processo, ele deve ser público para as partes do processo, tá? Então as partes têm acesso amplo ao processo. Por isso interno, porque estão dentro do processo, as partes devem ter acesso ao processo. Quando eu falo de dimensão externa é que terceiros, a sociedade também tem acesso, também tem que ter acesso ao processo, porque ele é público. Essa é a regra, tá? A regra é que a sociedade também tem acesso. Por que a sociedade tem que ter acesso aos processos? Como uma forma de fiscalização. Então, a sociedade atua como fiscalizador para ver se o magistrado está... Imagine um processo em que você tenha um governante, né? Um agente político, um agente público, né? E aí cabe à sociedade, então, fazer essa fiscalização dentro do processo. É lógico, senhores, que dentro dessa dimensão externa, ela não é absoluta, tá? A dimensão externa do princípio da publicidade não é absoluta. Então, aqueles processos que correm em segredo de justiça, eles não vão ter publicidade externa. Ok? Os processos que correm em segredo de justiça, eles não são dotados da dimensão externa do princípio da publicidade, somente da dimensão interna. Porque se o processo está em segredo de justiça, somente as partes podem ter acesso. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Melhorou, né? Tá tranquilo, então. Bom, o próximo princípio, então, tá? É o princípio da igualdade, processual. Princípio da igualdade processual. O que seria o princípio da igualdade processual? Paridade de armas. Igualdade é você proporcionar dentro do sistema processual, você proporcionar paridade de armas. Igualdade de oportunidades. Igualdade de instrumentos, tá? Então todos vão poder utilizar os instrumentos processuais que estão à disposição. Você não pode, então, dar regalias a uma das partes. Aí você pode me perguntar o seguinte: professor, mas quando dizem que o Estado tem prazo em dobro, isso não fere a igualdade? Pelo contrário, estamos falando de uma igualdade material processual, tá? Então o Estado, ele tem uma carga de processos muito grande. E é por isso que você precisa dar um prazo maior para o Estado, para ele poder se defender. Porque quando o Estado se defende, né, se você não for parte no processo, você vai ter influência na sua vida, né? Se o Estado perde uma ação, isso influencia na nossa vida indiretamente, né? Quando os processos podem correr em segredo de justiça? Bom, os processos eles podem correr em segredo de justiça quando envolver, por exemplo, o interesse de menor, tá? Se você tem menores envolvidos, o processo sempre vai ser em segredo de justiça. Processos que envolvam direito de família são processos que tramitam em segredo de justiça. Processos que, se você apresenta uma justificativa plausível de que aquele processo pode prejudicar a sua imagem, o juiz pode também deferir o segredo de justiça, tá? Desde que seja devidamente justificado, ele pode sim deferir o segredo de justiça. Fechamos então essa parte da igualdade processual, bem simples, né, pessoal? Bem simples. Vamos para a próxima. Princípio da efetividade. Novamente a gente volta então para o artigo 4º. Falamos do artigo 4º quando estávamos falando sobre duração razoável do processo, mas da leitura do artigo 4º podemos extrair
um outro princípio, que é o princípio da efetividade. Então, vou ler novamente o artigo 4 para vocês. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Essa parte final, depois da vírgula, é justamente a extração que nós tiramos para poder chegarmos à conclusão de que aí está o princípio da efetividade, tá? Ou seja, o direito reconhecido pelo juiz, ele deve ser efetivado. O direito, igualdade processual é princípio implícito, tá? Princípio implícito. Nem todos os princípios estão expressos, tá? Igualdade você traz essa igualdade do artigo 5º da Constituição. E aí, se todos são iguais perante a lei, todos são iguais também dentro do processo. Tá? É uma consequência lógica. Beleza? Então, vejam bem, o que seria efetividade? Vamos lá. O juiz, ele dá uma sentença. Tá? Uma sentença condenatória, uma sentença de obrigação de fazer, por exemplo, uma sentença condenatória, uma sentença de obrigação de fazer. E quando ele dá essa sentença, senhores, imagine o seguinte: condeno o fulano a pagar cicrano 10 mil reais. Tá? Então é uma sentença condenatória. Mas essa sentença em si, ela não tem efetividade nenhuma. Ela é apenas um reconhecimento do direito postulado. Então você postulou, informou, fez uma petição lá, informando que havia um ato ilícito e que esse ato ilícito deveria ser reparado. O juiz reconhece esse direito e aí condena o réu a pagar. Isso se chama processo de conhecimento. Mas o processo, ele deve ser efetivo, tá? Ele deve ser efetivo, ou seja, o judiciário, ele tem que garantir que aquele reconhecimento, ele deva ser efetivado. E aí nós temos vários instrumentos para efetivar esse processo. E nós falamos então que a materialização desse princípio é justamente o processo de execução, tá? Processo de execução. Então, quando você executa uma sentença, quando você executa essa sentença, você está querendo a efetividade processual, tá? Efetividade justamente para, se eu tive um direito reconhecido pelo Poder Judiciário, eu tenho também que ter o direito de receber aquele valor que foi reconhecido pelo Judiciário. Isso é efetividade. Próximo princípio é o princípio da eficiência. Eficiência, tá? Princípio da eficiência. Artigo 8º, parte final do artigo 8º do CPC, salvo engano. Não tem o artigo aqui. Deixa eu até abrir aqui o CPC. Deixa eu puxar aqui. Vamos abrir o CPC aqui. Vamos abrir o CPC. Fica mais fácil. Aqui o CPC, artigo 8º, fala lá no final da publicidade da eficiência. Bom, eficiência, pessoal, eficiência processual, ela tem duas dimensões, tá? Duas são as dimensões da eficiência. Nós temos a dimensão administrativa e a dimensão processual, tá? Cuidado, dimensão administrativa e dimensão processual, tá? Então, vocês devem ter estudado isso em direito administrativo já, mas nós temos as chamadas funções típicas e funções atípicas, né? Então, a função típica do judiciário é julgar, a função típica do executivo é administrar e a função típica do legislativo é legislar e fiscalizar. Essas são as funções típicas. Dentro desse sistema de 3 poderes, nós temos as chamadas funções atípicas. Então, existem casos em que o executivo legisla, existem casos em que o legislativo julga e existem casos em que o judiciário administra. Quando eu falo de eficiência administrativa, eu estou falando que o judiciário, ele tem que administrar de forma eficiente a sua própria estrutura, tá? O artigo 7º tem relação com o princípio da... Sim, é exatamente isso. Paridade, né, de tratamento é igualdade processual, tá?
tem tudo a ver, na verdade. Tá? Então, quando eu falo de eficiência administrativa, eu estou falando que professor, só pode repassar quais tópicos abordados até agora. Falamos sobre duração razoável do processo, falamos sobre igualdade, não é isso? Igualdade, falamos sobre publicidade, efetividade e eficiência, tá? Estamos em eficiência agora. Beleza? Então, a dimensão administrativa do princípio da eficiência é justamente uma questão de gestão administrativa do sistema judiciário. A dimensão processual é uma questão de gestão também, mas uma questão de gestão processual, tá? Gestão do processo, para evitar que o processo fique parado por muito tempo. Ele tem que ser eficiente, essa gestão tem que ser eficiente. E aí cabe ao juiz, então, praticar esta eficiência. Certo? O próximo princípio é um princípio muito importante, chamado princípio da boa-fé. Boa-fé processual. Vocês devem ter estudado muito isso em direito civil. Quando falo de boa-fé, né? As relações, nos negócios jurídicos, né? Nos contratos. Boa-fé, ela é um tripé ali dentro do tripé de operabilidade, eticidade e funcionalidade. Quando eu falo de eticidade, eu estou falando de boa-fé, tá? Então, boa-fé também dentro do processo, tá? Então, ela tem previsão legal, salvo engano, artigo 5º, deixa eu ver aqui. É o artigo 5º mesmo. O artigo 5º do CPC fala o seguinte: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé, né? Então, o primeiro ponto aqui de diferente desse artigo em relação ao Código Passado é que o Código Passado ele dizia o seguinte: as partes devem se comportar de acordo com a boa-fé. E aí o código muda e o legislador acrescenta: aquele que de qualquer forma participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé. Isso significa, senhores, que o juiz também tem que se comportar de acordo com a boa-fé, tá? O juiz também tem que ter boa-fé. É possível que o juiz tenha má-fé? É possível. É possível que o juiz tenha má-fé. É possível que uma testemunha tenha má-fé? É possível também que a testemunha tenha má-fé. É possível que o estagiário tenha má-fé? É possível que o estagiário tenha má-fé. É possível que o servidor tenha má-fé. É possível que o perito tenha má-fé. Então, agora todos devem se comportar de acordo com a boa-fé, sob pena de você ter anulação dos atos praticados de má-fé. Beleza? Então, estamos diante, né, de uma cláusula geral. Tá? E dentro dessa ideia de boa-fé, nós temos alguns exemplos de concretização. Tá? Um exemplo de concretização que eu gosto bastante é a proibição do venire contra factum proprium. Né? O que é o venire contra factum proprium? Depois eu vou escrever, deixa eu ver se eu vou puxar aqui, vou escrever, deixa eu ver se eu consigo. Venire, vou escrever aqui para vocês, tá? Contra factum próprio. Aí, ó, pronto. Venire contra factum próprio. O que e as provas, os exames, prova da OAB, não vai trazer má-fé, tá? Não vai trazer má-fé. Vai trazer esse termo aí, o venire contra factum próprio. O que significa isso? Significa que as partes não podem se comportar de forma contraditória dentro do processo, tá? Verificação da violação da boa-fé objetiva dispensa a comprovação do ânimos do sujeito processual. Na verdade, estamos falando de boa-fé objetiva. Se estamos falando de boa-fé objetiva, o ânimos dele não tá? O ânimos dele não apareceu escrito, não. Eu escrevi aí no chat. O ânimos dele não é levado em consideração. Ele pode até achar que estava de boa-fé, mas se ele agir expressamente dentro do processo de má-fé, ele vai tomar as punições cabíveis, tá? Então, o venire contra factum próprio é a proibição de um comportamento contraditório. Por exemplo,
Imagine a seguinte situação: eu sou condenado, aí eu vou no processo e digo: seu juiz, eu concordo com a condenação, aqui está o pagamento. Aqui está o pagamento. Né? Fui condenado, aqui está o pagamento, estou pagando aqui, eu concordo com a condenação. E no dia seguinte, o cara é meio bipolar, meio doido, né? Meio vascaíno. No dia seguinte ele resolve: não, eu não vou pagar não, eu vou recorrer. E aí ele apresenta o recurso, tá? Isso é se comportar de forma contraditória. O significado a proibição do venire contra facto próprio é a proibição do comportamento contraditório, tá? Proibição do comportamento contraditório dentro do processo. Então aí ele vai e... não, ontem eu concordava, mas hoje eu não concordo mais. Bipolar, né? Bipolar, ou então transtorno aí, sei lá. Tem muita gente que tá meio doida, né? Nessa quarentena. Tem muita gente que tá realmente meio doida. Não aguenta mais ficar em casa e tudo. Quer matar a mulher, quer matar o esposo, quer matar o filho, quer matar o pai. É normal, tá? Se você fica muito enclausurado. Agora vocês sabem o que os presos sentem, né? A proibição também, então tem a ver também com boa fé, senhores. Tem a ver com boa fé também. É a proibição de comportamentos dolosos dentro do processo, tá? Comportamentos dolosos, ou seja, protelar, utilizar dos mecanismos processuais para poder protelar, ou seja, tentar tornar o processo mais longo. Eu tô meio doida, mas ok, já saí na porrada com meu irmão. Qual a diferença do princípio da norma? Não, norma fundamental e princípio, na verdade, assim, norma é espécie, é gênero da qual decorrem duas espécies. Nós temos a norma. Norma é gênero, duas espécies, norma princípio e norma regra, tá? Por que é chamado de normas fundamentais do processo? Porque dentro desses 11 primeiros artigos nós temos princípios e regras, tá bom? Beleza? Então, é proibido também o comportamento doloso, tá? Você protelar. Isso pode causar punições, como, por exemplo, o ato atentatório à dignidade da justiça, né? Você pode pegar uma multa dentro do processo se você ficar pentelhando ali o processo, inventando teses, inventando petições, pedindo mais prazo. Se for verificado que você está agindo de má fé, você pode pegar uma multa. Beleza? Próximo princípio, esse bem simples, bem tranquilo, é o princípio da promoção pelo Estado da autocomposição. Esse código, senhores, ele é repleto desse princípio. Esse princípio ele tá ali adesivado no código. Ele é uma essência, ele é a alma do código. O que o legislador quis? Ele quis fortalecer instrumentos extrajudiciais de solução de conflito, os meios alternativos de solução de conflito. Então ele fortalece a arbitragem, ele cria uma audiência de conciliação obrigatória, enfim, ele traz várias formas aí de você fazer acordos, tá? Fazer acordo, porque quando você faz acordo, você está tirando do Poder Judiciário um processo que custa aí em torno de R$ 2.500 para o Poder Judiciário. É o custo aí mais ou menos de cada processo, tá? Então nós temos esse princípio, né, em que diz que a solução consensual do processo é o princípio da promoção pelo Estado da autocomposição. Princípio da promoção pelo Estado da autocomposição. Quando eu falo autocomposição, eu estou falando de acordos, tá? Então, princípio da promoção pelo Estado da autocomposição. Princípio da promoção pelo Estado da autocomposição. Tranquilo? O próximo princípio, pessoal, é o princípio da primazia da decisão de mérito. Primazia da decisão, com Z, tá, pessoal?
primazia com Z, pelo amor de Deus. Não vão colocar primazia com S. Senão o professor aqui se enforca. Por favor. Ou se colocar com S, diga que não são meus alunos, tá bom? É com Z, primazia. Primazia da decisão de mérito. O que é a primazia da decisão de mérito? Tá lá no artigo 4º também, né? Fala aqui, ó, as partes têm o direito de obter em prazo razoável, já estudamos a duração razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Quando eu falo de solução integral do mérito, eu vou contar uma historinha para vocês bem rápido, porque a live só pode ter 1 hora de duração, então a gente vai respeitar esse tempo. Antigamente, no código passado, qualquer problema que acontecia no processo, qualquer falta de documentos, qualquer problema formal que poderia ser resolvido, causava a extinção do processo. O juiz extinguia o processo. Por que ele fazia isso? Para tirar um processo a menos da fila dele, e aquilo até seria considerado produtividade para o juiz. Tá? Então qualquer probleminha ele já arquivava o processo. Aí vem o legislador e diz o seguinte: olha, esses problemas que poderiam ser resolvidos, eles não vão mais ser arquivados, não. O juiz vai ter que primar pela decisão de mérito. Ele vai ter que fazer de tudo para que ele consiga julgar o mérito do processo, ele consiga dizer quem tem razão, ele consiga exercer a prestação jurisdicional. É por isso que existe esse princípio que está aqui dentro do artigo 4º. O juiz ele é obrigado a utilizar de todas as formas. Daí a possibilidade, né, e o direito que as partes têm de ter a oportunidade de corrigir determinados defeitos, como, por exemplo, a emenda à petição inicial. Então, a petição inicial está faltando algum documento, o juiz tem que oportunizar para que essa parte junte esse documento, para que essa parte apresente esse documento. E essa oportunidade não existia no código passado, e agora, com a primazia da decisão de mérito, nós temos esse dever por parte do juiz, certo? Princípio da adequação é o próximo princípio que nós vamos falar, tá? Princípio da adequação. O que seria a adequação? Adequação. O processo ele deve se adequar às peculiaridades do caso concreto. Tá? O processo deve se adequar às peculiaridades do caso concreto. Vejam, nós temos um sistema de prazo, tá? Nós temos um sistema de prazo dentro do código, né? Então, por exemplo, você tem a petição inicial, né? Você tem a audiência, e depois da audiência você tem que apresentar uma petição, por exemplo, chamada de contestação, tá? Contestação. O prazo para contestação é de 15 dias. 15 dias úteis. 15 dias úteis. Então esse prazo, ele é um prazo que, se der tempo, acho que não vai dar tempo, a gente vai ter que fazer uma aula extra só para falar de preclusão. Vai ser uma aula rápida, tá, pessoal? Vai ser uma aula rápida para falar sobre preclusão. Então, uns 20, 30 minutos a gente consegue terminar preclusão. Eu vou marcar aí, eu vou falar com os líderes. Quem sabe até amanhã a gente possa fazer essa live, como vai ser curtinha. Eu acho que não vai atrapalhar aí a cachaçada de vocês ou o estresse de vocês, né, dentro aí de casa, tá bom? Vai ficar faltando essa parte de preclusão, e aí eu quero finalizar ela o quanto antes, tá? Então, prazo de 15 dias, tá? Aquele prazo é de 15 dias dentro desse sistema. Dentro desse sistema, nós temos esse prazo de 15 dias. Não, aqui dentro dos 11 primeiros artigos nós não temos expressamente adequação, mas vocês vão entender a ideia, tá? Vocês vão entender a ideia porque a adequação está dentro de todo o sistema processual, tá? A adequação tá dentro de todo o sistema. Então vamos lá. É possível que o juiz, esse prazo é de 15 dias, é possível que o juiz aumente o prazo. É possível que o juiz aumente o prazo. Mas, professor, aí você vai dizer, mas, professor, peraí. O código diz que é 15 dias. O código diz que é 15 dias. Por que o juiz aumentaria o prazo? Isso não vai ferir a duração razoável do processo? Calma.
Veja bem. Imagine a seguinte situação. Eu tenho uma petição inicial com 10 mil documentos. 10 mil páginas de documentos. 10 mil páginas. Vocês acham que em 15 dias você vai conseguir analisar 10 mil páginas? Será que dá para analisar? Se vocês fossem aí advogados de defesa, conseguem analisar 10 mil páginas em 15 dias? Será que dá? É por isso que existe a adequação. É por isso que existe a adequação. Diante da peculiaridade do caso concreto. Olha, é um processo imenso, complexo, muito complexo, que vai demandar muito tempo, né? 15 dias são humanamente impossíveis para você conseguir analisar. Então o juiz vai poder aumentar esse prazo. Tudo isso eu mal leio 40. Pois é, não tem como você ler 10 mil páginas em 15 dias. Mesmo que esses 15 dias sejam em dias úteis. Mesmo que esses 15 dias sejam em dias úteis, não seria possível você conseguir analisar tudo até o final do prazo. Daí surge o princípio da adequação. O juiz vai poder adequar o processo às peculiaridades do caso concreto, tá? Beleza? Tranquilo? Nós temos aqui mais um princípio, que é o princípio do impulso oficial, tá? O impulso oficial. Impulso oficial. Impulso oficial. O que é o juiz pode aumentar em mais 15 dias ou o tanto que ele achar que dará para analisar? O tanto que ele achar que vai dar para analisar, tá bom? O tanto que ele achar que vai dar para analisar, ele vai poder aumentar, tá? É não meramente ler, analisar nas bases. Exatamente. Fala, meu amigo Ricardo. Então ele vai poder adequar o processo. Ele vai poder adequar o processo às peculiaridades do caso concreto. Então ele pode aumentar por mais 5 dias, por mais 10 dias. Eu já tive casos, né, na prática, em que o juiz me deu 30 dias úteis para resolver determinada situação, porque ele sabia que não seria possível resolver em 15. Era um caso em que eu precisava de uma notificação extrajudicial feita por cartório. O cartório me pedia 30 dias normais, 30 dias corridos para cumprir essa determinação, e aí o juiz me deu 30 dias úteis, que aí entendeu ser suficiente para o cumprimento. Impulso oficial, senhores. O impulso oficial é justamente o dever que o juiz tem de fazer o processo correr, tá? É o dever que o juiz tem de abrir os prazos para as partes. Quando ele impulsiona, ele está impulsionando o processo. Ele está fazendo o processo andar. Isso é impulso oficial, tá? Está fazendo o processo andar. Mesmo sem provocação das partes, o juiz então está impulsionando o processo para fazer com que ele esteja dentro de uma duração razoável, ok? Para finalizar, nós temos o chamado princípio da cooperação, tá? Princípio da cooperação. Tá no artigo 6º. Tá no artigo 6º, tá? O artigo 6º diz o seguinte: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Esses documentos podem ser só documentos, também parte da inicial. Sim, podem. Quem faz a inicial tem todo o tempo do mundo, né? Quem faz a inicial tem todo o tempo do mundo. Quem faz a contestação geralmente é que fica mais prejudicado para fazer essa análise. E aí essa adequação pode ser até inclusive em relação a recursos, tá? Então, cooperação, princípio da cooperação. Todas as partes devem cooperar entre si, tá? Devem cooperar entre si. E aí eu quero que vocês anotem, por favor, uma atividade que eu vou deixar para vocês sobre cooperação, especificamente. Estão com a caneta na mão? Coloquem aí quais são os deveres judiciais
quais são os deveres judiciais. Quais são os deveres judiciais impostos pela cooperação? Quais são os deveres judiciais impostos pela cooperação? Quais são os deveres judiciais impostos pela cooperação? Beleza? Bom, meus caros, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado aí pela paciência, né? Quem tiver dúvidas, pode me mandar as dúvidas, eu vou responder de forma individualizada. Vou também salvar esse vídeo, vou colocar no YouTube, tá? Para quem quiser assistir depois. A gente sabe que nessa época de crise, né, fica muito complicado, eu sei, mas a gente tem que fazer de tudo aí para que vocês não fiquem no prejuízo, tá bom? Então essa live vai ficar aqui no Instagram por 24 horas, ok? Mas eu vou salvar esse vídeo e vou colocar no YouTube, e aí vai ficar salvo lá, tá bom? Então eu agradeço demais aí a paciência de vocês, e o que vocês precisarem eu estou à disposição, beleza? Tranquilo? Lavem as mãos, não saiam de casa só se for muito necessário, beleza? Juntos venceremos. Tranquilo, meus caros? Muito obrigado pela paciência de vocês. Valeu. Fui.